O ácido fólico ou folato, né, que é a nossa vitamina B9, ela é, ele é, tanto o folato quanto o ácido fólico, eles têm a mesma estrutura molecular. Se você olha aqui a fórmula, a estrutura é a mesma. A única coisa que vai variar é que no caso o ácido fólico, ele é sintético. Então ele tem um próton a mais e isso vai tornar ele mais estável. Aí ele pode ser colocado em comprimidos e também em alimentos industrializados. Já o folato ele é encontrado naturalmente em alguns alimentos, como por exemplo o fígado, a couve, em algumas leguminosas. E ele tem esse um próton a menos que faz com que ele seja muito instável. Então, como a gente falou ali, então a diferença entre eles é isso. O folato, também conhecido como ácido fólico ou vitamina B9, é uma vitamina do complexo das vitaminas B. Ele é hidrossolúvel, ou seja, é solúvel em água, assim como a maioria das vitaminas do complexo B, todas. E aí, por esse motivo de ser solúvel em água, não tem como fazer a estocagem no nosso organismo. Então, é uma coisa que tem que estar repondo sempre. O organismo não consegue fazer estocagem. Também, como o que eu falei ali, o ácido fólico, então, ele é a forma sintética do B9. Já o folato, ele acontece naturalmente nos alimentos, mas é instável. A estrutura molecular, então, aqui, do ácido fólico é formada por algumas aminas aqui, grupos de aminas, também temos ácidos carboxílicos, temos cetonas. A molécula, então, ela é formada por uma junção aqui de uma molécula de pteridina, uma molécula de para-ácido aminobenzoico e uma molécula de ácido glutâmico. Juntando aqui essa junção dessas três moléculas, formamos o folato. Uma das principais fontes, então, do ácido fólico é o fígado, tanto da vaca quanto da galinha, vegetais de folhas verdes escuras, leguminosas, frutas cítricas, como por exemplo a laranja, macarrão, cereais, aveia, abacate, pão, ovos, farinhas, vários tipos de farinhas. 80% dos alimentos naturais possuem ácido fólico, só que varia muito de quantidade, né? Alguns têm muito e outros não têm tanto. As funções, então, no organismo, principais, as funções do ácido fólico, são a síntese, no caso, a produção de DNA e RNA, material genético, então, para a produção de novas células. Então, ele ajuda também muito na formação e manutenção dos eritrócitos, né, que são os glóbulos vermelhos, também estando com o ácido fólico certinho, previne anemias, né? Tanto é que ele é utilizado no tratamento de anemias e é fundamental para o bom funcionamento do cérebro, porque ele faz a manutenção do sistema nervoso. No bebê, então, ele é mais essencial ainda, porque auxilia na formação do cérebro e da medula. O que que acontece então? Vou falar um pouquinho sobre o mecanismo de ação do ácido fólico, quando ele entra no organismo em forma de ácido fólico ou folato. Então, quando o ácido fólico ele é ingerido, a enzima de hidrofolato redutase reduz então ele para uma forma bioativa natural, que se chama tetrahidrofolato, ou THF, mais conhecido como THF. Ainda depois disso, tem a adição de mais uma unidade de carbono
e acontecem mais algumas reduções. Então, o THF ele é transformado no 5-metil tetrahidrofolato, monoglutamato. E essa é a forma circulante, então, do folato. Já o ácido fólico, ele é absorvido pelo intestino bem mais rápido que o folato, considerando que o folato, então, ele tem uma estrutura como um monoglutamato. Isso acontece porque o folato, que é o que está presente na maioria dos alimentos, ele está na forma de poliglutamato ainda. Então, esse poliglutamato ele apresenta uma espécie de cauda que tem alguns 3 resíduos de glutamato, e assim, por ele ter esses 3 glutamatos, ele não consegue, ele forma uma espécie de cauda e não consegue atravessar a nossa membrana celular. Então, para que tenha uma absorção do folato, a gente precisa de uma outra enzima. O nome dessa enzima é glutamato carboxipeptidase 2. Essa enzima, então, ela fica na borda da escova do epitélio intestinal, ali da parede intestinal, no caso do nosso intestino, como ser humano, e ele age transformando essa molécula em monoglutamato. Também é bem importante ressaltar que é necessário tanto ingerir o folato em a forma natural quanto o ácido fólico para que a gente consiga atingir a quantidade necessária recomendada por dia. Como eu falei então anteriormente, acontecem algumas coisas ali. Uma das funções principais no organismo é a síntese de DNA e RNA para formar novas células e proteínas. Então, o ácido fólico ele é extremamente importante em qualquer época da nossa vida, em qualquer fase, mas no caso de gravidez, quando o bebê está se formando, mulheres grávidas elas precisam de mais ainda, o dobro da dose recomendada, porque senão pode ocasionar uma má formação no bebê. Porque lá por volta da terceira ou quarta semana, quase um mês ali da gestação, quando ocorre a neurulação, está acontecendo o seguinte: aqui estão as pregas neurais, né? Elas estão se fechando aqui para poder formar o tubo neural. Se não tiver células suficientes, vai precisar acontecer muita mitose para que consiga fechar aqui o tubo neural. Várias divisões celulares. Se não tiver o suficiente, não vai conseguir fechar. E aí vai gerar alguns casos de anomalias e malformações, como por exemplo a espinha bífida, que acontece da criança ficar com parte do sistema nervoso para fora, né? Como por exemplo aqui na meningocele, na espinha bífida com meningocele, acontece da criança ficar com a parte das meninges para fora. Forma uma espécie de cisto aqui que compõe um líquido cérebro espinal e fica essa parte aqui para fora. Mas a mais comum e mais grave é a mielomeningocele, que envolve não só as meninges, como também as raízes aqui do sistema nervoso. Então a criança ela vai ficar com uma boa parte do sistema nervoso dela exposta. Também tem outras anomalias que essa falta de ácido fólico pode gerar. Uma delas é, no caso das crianças acéfalas, que nascem sem cérebro, nesse caso é até liberado o aborto, porque é incompatível com a vida, ou também podem ocorrer algumas malformações no encéfalo dessa criança. E isso se dá muito porque, pelo motivo seguinte, o ideal é que a mãe ela ingira o ácido fólico por pelo menos um mês antes da gravidez. E o problema é que muitas vezes as mulheres não sabem que estão grávidas ali naquele primeiro mês.
E aí acabam ficando com uma dieta ruim, não ingerindo tanto ácido fólico e acaba ocasionando a má formação no bebê. E também é ideal que depois ali da gravidez, pelo menos 3 meses durante a gestação, as mulheres tomem o ácido fólico. E aí depois desses 3 meses, pelo menos a mulher pode fazer a dieta, né? Se ela tiver uma dieta boa, uma dieta rica, ela vai conseguir suprir as necessidades dela de ácido fólico. Só que aí varia muito de caso para caso. Se for uma pessoa que não tiver muito como ter uma dieta muito rica para poder gerar um bebê bem, com bastante ácido fólico, então o ideal é que essa pessoa, essa gestante, acabe tomando o ácido fólico até o final da gravidez, para ter o mínimo necessário da dose necessária por dia. Então, retomando aqui, então, em resumo, é muito importante em qualquer época da nossa vida, mas principalmente para produção de novas células, né, principalmente do tecido nervoso lá no fechamento do tubo neural, é essencial. Se não tiver ácido fólico suficiente, não vai conseguir fazer as mitoses para conseguir gerar novas células e aí não vai fechar o tubo neural. Também é muito importante para a formação e manutenção dos eritrócitos, né, que são os glóbulos vermelhos do nosso sangue, faz metabolismo dos aminoácidos, como por exemplo a homocisteína, ajuda no tratamento de anemias, né? Ela é fundamental para o bom funcionamento do nosso cérebro. O sistema nervoso em geral, ela vai impedir e ajudar com doenças como a depressão. E no caso do bebê, né, é essencial para a formação tanto do cérebro quanto da medula.